Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova venceu o Ituano 1-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A equipe goiana segue batendo recordes. Pela primeira vez na história, chega a 7 jogos de invencibilidade no início da competição. E esta pontuação que o Vila tem agora, de 17 pontos, é a maior pontuação conquistada pelo clube nos 7 jogos iniciais de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo eu vou fazer para vocês uma análise desse jogo, uma análise técnica, uma análise tática do que foi este Vila Nova 1, Ituano 0, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho, se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever, venha fazer parte deste projeto, venha fazer parte dessa plataforma que é totalmente dedicada ao futebol goiano, então é sempre bom, né, ter a presença do torcedor goiano aqui nesse espaço que é dedicado ao futebol goiano, e você fique completamente à vontade para fazer aí o seu comentário, para fazer a sua pergunta, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens, a melhor opção para embalagens na região da Rua 44. A Atacarejo está ali na Avenida Independência, esquina com a Rua 74, um endereço super conhecido da capital goiana. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, tags, etiquetas e embalagens para empacotamento em geral. WhatsApp 98200-2552 para você tirar alguma informação ou falar alguma coisa que você queira com o pessoal da Atacarejo Embalagens. O Vila conseguiu mais uma vitória, essa foi a terceira dentro de casa, né? A segunda, terceira dentro de casa. O Vila ganhou do Novo Horizontino, ganhou do Juventude, empatou com o Criciúma e agora ganhou da equipe do Ituano. Chegou a 17 pontos, estava assumindo a liderança, né? Quando o jogo acabou, o Vila era líder. Mas aí praticamente naquele mesmo instante o Vitória fez um gol contra o CRB e permaneceu na liderança da Série B. Até acho que isso é secundário, essa questão do Vitória. A questão do Vila é o 5º colocado. É para esse que o Vila tem que olhar. Porque o Vitória é aquela questão, igual se você olhar uma loja, tem lá seus vendedores. O problema para o vendedor não é o cara que está sendo campeão de vendas. É o que está desempregado, né? Porque o desempregado pode tirar a vaga dele, o campeão de vendas não, no máximo vai ficar à frente dele. Então o Vila precisa ter esse foco, o Vila e os demais membros do G4, né? É olhar para quem está de fora, quem pode tirar você do G4 é quem está fora do G4. Se, por exemplo, perguntar para o Vila hoje, Vila Nova, você aceita terminar esse brasileiro da Série B em 4º lugar? Pode ter certeza que a resposta será sim. Por quê? Porque é uma garantia de que conseguirá o acesso. Então é isso que vale. Na Série B, na Série C, na Série D, o título, ao meu ver, é um bônus. A grande conquista é o acesso. O título é um bônus a essa grande conquista que é o acesso. Então o Vila tem que ficar focado, não é no Vitória, é quem está ali em 5º, 6º, 7º lugar, equipes que querem entrar dentro do G4. Resultado importante, né, e o Vila teve um adversário duríssimo, né, das equipes que enfrentaram o Vila no Onésio Brasileiro Alvarenga, sem dúvida, o Ituano foi o time que mais trouxe problemas. Até porque um ataque perigoso que trouxe dificuldades para o sistema defensivo do Vila, que até agora é o melhor da Série B com apenas 2 gols tomados, e além disso, um time que conseguia ter controle da bola, um time que muitas vezes conseguiu tirar principalmente quando estava ali no 11 contra 11, conseguiu tirar o ímpeto ofensivo do Vila. Então foi um jogo difícil, mas é natural, né? Jogos difíceis na Série B são uma regra. A exceção são os jogos fáceis, um jogo como aquele contra o CRB, um jogo como aquele diante do Avaí, aquilo é exceção.
A regra são jogos parecidos com este de ontem. Então, quando você pega um jogo difícil e vence, vale muito. E foi isso que o Vila Nova fez ontem diante da equipe do Ituano. A superioridade que o Vila conseguiu ter sobre o Ituano foi depois do 11 contra 10, né? Porque aí o Vila desperdiçou um pênalti, que era a chance de matar o jogo, e depois teve mais duas boas oportunidades que acabaram não resultando no segundo gol colorado. Mas no 11 contra 11 realmente foi um jogo muito equilibrado e o Guilherme Parede conseguiu fazer a diferença, né? Contou ali com o auxílio do zagueiro, a bola desviou, mas valeu e entrou. Então, até vi alguns já cobrando, mas o Vila não jogou tão bem assim. Eu penso que jogou bem. Pegou um adversário difícil e ganhou. O Vila não tem um super time. O Vila não tem, nenhuma outra equipe da Série B tem um super time. Uma diferença entre Série B e A, que são muito comparadas, é que a distância das equipes do G4 da Série B para o Z4, a distância técnica, ela é muito menor do que é na Série A. Porque na Série B você não tem aquelas diferenças orçamentárias que existem na Série A. Então são elencos mais equilibrados. Na Série A não. Na Série A tem time de ponta que o time reserva dele é melhor do que a maioria dos outros do campeonato. Então há uma discrepância maior. Na Série B isso não existe. Então o Vila vai indo num caminho certo. A solidez defensiva do Vila é o segredo para essa campanha. Quando você toma poucos gols, no caso do Vila pouquíssimos, uma média de 0,25 gol por jogo praticamente, né? Tá um pouquinho acima disso, porque o Vila fez 7 jogos, mas isso, qualquer gol seu praticamente vale 3 pontos. Dificilmente você faz um gol e perde. O único jogo que o Vila fez gol e perdeu foi contra, assim, não ganhou, né? Não perdeu, mas não ganhou foi contra o Mirassol, né, que fez um gol e empatou por 1-1. Então, os seus gols passam a valer muito. Quando você não tem uma boa defesa, às vezes você tem que fazer 2, 3 gols para ganhar um jogo. Quando você tem uma defesa consistente, quase sempre que você marca, você ganha. E essa tem sido a realidade do Vila nesta Série B, né? O ótimo sistema defensivo até agora, os excelentes números do sistema defensivo, tem assegurado a campanha colorada. Vamos conferir os dados de ontem. Aqui, esses são os dados do scout da partida, né? Posse de bola 43%, 57% para o Ituano. O Vila foi um time muito vertical, com 43% de bola, o Vila finalizou 20 vezes no gol. Já o Ituano, com 57%, finalizou apenas 9, menos da metade. A precisão nos passes, apesar desse jogo vertical do Vila, foi boa, 85%, o Ituano teve 91%. Cruzamentos, 20 do Vila, 7 corretos, 20 do Ituano também, 5 corretos, o Vila teve um índice melhor. Os lançamentos, o Vila usou menos essa estratégia, né? O Vila saía no contra-ataque, mas era muito pelo chão. 29 lançamentos, aqui está errado, tá? São 29 lançamentos e 19 corretos. O Ituano fez 58 com 24 corretos. Os desarmes, um jogo de muitos desarmes, normalmente 12 desarmes já é considerado uma média boa, 17 do Vila, 19 do Ituano, e os escanteios, 6 para a equipe goiana e 8 para o time paulista. Olha só aqui o mapa de calor. O Vila posse de bola, a maior posse de bola do Vila na zona intermediária. Por quê? Porque o Vila fez justamente esse jogo vertical. Quando roubava, procurava os lados de campo. Pode observar aí, ó, as manchas azuis no campo ofensivo pelos lados. Então o Vila saía em velocidade pelos lados, por isso que não gerou tanto calor. E quando mantinha a posse de bola, era nessa região central do campo. A gente olha o mapa do Ituano, o Ituano até mudou. No primeiro tempo, o Ituano atacou muito o lado direito do seu ataque, né? Usou muito o lado direito. No segundo tempo, usou o lado esquerdo. Mas a posse de bola do Ituano era uma posse de bola majoritariamente na intermediária, tanto defensiva como ofensiva, pelo lado direito. No momento de definir a jogada, principalmente no segundo tempo, o Ituano trocava de corredor para tentar finalizar pelo lado esquerdo. Isso é basicamente o que o mapa de calor indica neste jogo. Taticamente, o Vila começou no seu tradicional
4-1-3-2, e até imaginei que o Claudinei faria isso mesmo, porque ele tem procurado ao máximo manter essa formação, por isso que ele escolheu o Matheus Souza ao invés do Souza para começar a partida. Marcava num 4-4-2 e depois, quando ele fez as substituições no segundo tempo, aquele momento em que ele faz 3 substituições ao mesmo tempo, aí ele mudou. Ele pôs a equipe para marcar num 4-1-4-1. Ele tirou um dos centroavantes, o Caio Dantas, colocou ali o Souza e o Igor Henrique, então ele usava a linha defensiva, à frente dessa linha defensiva, entre as duas linhas, o Ralf, depois vinha outra linha ofensiva, com os 2 homens de beirada pelo lado e o Igor Henrique ao lado do Souza nessa segunda linha, e lá na frente o Neto Pessoa, né? Foi a opção tática escolhida por ele para defender o resultado nos minutos finais, e ela deu certo. O Vila tinha um homem a mais e o Ituano não conseguiu criar nenhuma jogada de perigo para a equipe colorada na reta final do jogo. Então, para mim, um jogo satisfatório do Vila Nova. Mais satisfatório que o jogo ainda, a presença do público, né? O Oba hoje cabe 10 mil pessoas, é o que a polícia permite, que o Bombeiros, né? Não é a polícia, é o Bombeiros. E teve 10 mil, né? 8.500 pagantes, 10 mil presentes. E para mim, aquele é um ambiente muito interessante para o Vila. Eu vejo muito, e aqui não é só no Vila, né? Futebol goiano tem muito isso. Há a expectativa de um público, Serra Dourada, né? Já se fala em Serra Dourada. Eu penso que é muito melhor o Vila ficar quieto no Oba e manter este padrão de jogo. Padrão, eu falo de presença de público. Jogar todos os jogos com o estádio cheio. Aí você não sai do seu campo, onde você está acostumado, você não abre mão dessa pressão. Se você pega 10 mil pessoas e leva para o Serra Dourada, a pressão é muito menor. Então mantenha essa pressão, né? Mantenha essa pressão, vai construindo uma campanha, priorize a campanha neste momento. A campanha tem que ser a prioridade do Vila. Lá na frente, se você entra numa reta final, agora vamos jogar no Serra Dourada, então leve para o Serra Dourada para você trabalhar na faixa de 25, 30 mil, que aí você consegue criar um caldeirão e consegue ter também algum certo tipo de lucro, porque se você 10 mil pessoas no Oba dão mais lucro para o Vila do que 20 no Serra Dourada, em termos financeiros, né? Até porque o bar é todo do Vila lá no Oba, e você ainda tem esse plus que é do ambiente. O ambiente no Vila ontem, um ambiente extremamente favorável à equipe. Aquele cenário, aquele caldeirão, ele é muito favorável para o Vila. Dificilmente o Vila vai perder jogando nessas condições. Então, além assim, eu falo, porque tem um time competitivo. Se tivesse um time ruim, pode encher o estádio, pôr gente até dentro do campo que você perde. Mas o Vila tem um time competitivo e tem um ambiente favorável jogando no Oba. Então eu não tiraria os jogos do Oba neste momento, e não gosto dessa ideia de você ficar dançando. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Eu não consigo ver isso como positivo para a equipe. Gostei ontem no jogo, mais uma vez, muito do Lourenço, nessa ideia de jogo do Claudinei Oliveira. O Lourenço é a mola mestre desse time. Achei que o Guilherme Parede também vive uma grande fase, vem sendo o jogador mais decisivo do ataque colorado. O Ralf, outra vez discreto, mas bem. O Neto Pessoa, eu o tiraria dessas cobranças de pênalti. Eu não gosto do perfil de batida do Neto. Eu acho que é uma batida muito instintiva e pouco racional, sabe? Essa ideia de fechar o olho e encher o pé. Eu gosto mais de cobradores, é uma questão de preferência também, né? Eu gosto mais de cobradores conscientes, aqueles que vão para a batida ou com um canto definido, ou vão para a batida para esperar o goleiro movimentar e tocar. O jogador que tem essa capacidade, eu acho que ele tem mais chances de ter sucesso do que esse tipo de batida do Neto Pessoa. Não gosto do tipo de batida do Neto Pessoa, assim como também não gosto, por exemplo, do Matheus Peixoto lá no Goiás, né? São centroavantes que dão pancada no gol, e eu acho que essa não é a melhor maneira de você cobrar um pênalti, e isso às vezes pode te tirar pontos ou até mesmo te tirar de campeonatos, como aconteceu nas quartas de final do Goiano, quando o Neto errou contra a equipe do Anápolis. Tá bem? Então, essa é a minha visão do jogo aí. Agora só um ponto, para mim ontem faltou o Naninho no time, sabe? Eu não consigo compreender a ideia do Marlone entrar e o Naninho não entrar.
sabe? Eu acho que eles estão em prateleiras diferentes dentro do elenco colorado. E o Claudinei vai ter que saber administrar isso. O Naninho veio contratado como uma das estrelas do Vila e ele tem entrado bem. Por exemplo, no jogo contra o CRB, ele fez uma senhora partida e ontem ele nem participou. Isso é um cuidado que o Claudinei vai ter que saber administrar. Ele quer recuperar o Marlone. Ontem não era jogo para recuperar. Não era, estava 1 a 0, o Vila tinha um homem a mais, mas 1 a 0, jogo duro, jogo aberto ainda. Põe o Naninho, sabe? Até porque ele foi muito bem, como eu citei, lá na cidade de Maceió. Foi o único adendo que eu vi nesse jogo de ontem. Tá bem? Mas você, torcedor colorado, fica à vontade aí para fazer a sua explanação, o seu comentário, mandar a sua pergunta. Eu sempre gosto de ler o que vocês escrevem aqui. Fiquem todos muito bem, obrigado pela audiência e até a próxima.